Olá, irmãos, graça e paz. Chegamos à lição de número 2 desta minissérie que estamos realizando em nossos grupos de cultivo, baseado no livro O Ego Transformado, do Timothy Keller. E hoje vamos adentrar a um tema muito interessante que Keller chama de a condição natural do ego humano. Vamos ler um texto que está em 1 Coríntios, no capítulo de número 4 e o verso de número 6. Na lição anterior, nós vimos justamente o que Paulo tem falado aos irmãos de Coríntios com as facções que existia na igreja de Corinto, quando uns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro. Olha o texto de 1 Coríntios, capítulo 4, verso de número 6. Paulo diz assim: Ora, irmãos, apliquei essas coisas figuradamente a mim, Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a ir não além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Ou algumas traduções dizem, de não se orgulharem em favor de uma pessoa em detrimento de outra. Até aqui, nenhuma novidade a gente poderia pensar, É claro que todo orgulho ele é um comportamento inaceitável. Todavia, é importante saber que Paulo aqui ele não emprega um termo comum para esta vanglória, mas Paulo aplica uma palavra incomum que vai denotar então a ideia justamente de o ego humano, ou ainda o inchaço do ego humano. A palavra que Paulo emprega aqui, ela justamente tem um sentido literal de superinflado. Então está se relacionando, é uma palavra bastante sugestiva, lembra até uma imagem de um balão, ou ainda um órgão humano, distendido após receber uma enorme quantidade de ar. Então imaginem, o pulmão, quando você respira, vai enchendo, ele como um balão, ele se infla. Mas o seu pulmão está acostumado a uma capacidade de ar. Agora, se esse pulmão fosse super inflado, esse órgão poderia até explodir. Tá? Então, quando Paulo usa a palavra para ego aqui, ele está falando justamente sobre isto. Este órgão está inchado, inflamado, expandido além do tamanho normal. Paulo afirma que essa é a condição natural do ego humano. E é, claro, uma metáfora muito sugestiva, interessante, que a gente precisa analisar o quadro que Paulo desejava ensinar a partir da utilização desta palavra. Em primeiro lugar, Paulo queria mostrar que o ego do ser humano é vazio. A imagem revela que há um vazio no centro do ego humano. O ego, fatuado, superinflado, ele não tem nada no centro. O ego é oco. O orgulho espiritual é a ilusão de que temos competência, sem Deus, para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. O ego, ele busca algo que lhe dê senso de valor, senso de singularidade, senso de propósito, e é nisso que o ego humano se apoia. E naturalmente, como somos sempre lembrados, se tentarmos colocar qualquer coisa no lugar reservado originariamente a Deus, vai sobrar muito espaço. Tudo que nós colocarmos ali ficará chacoalhando ali dentro. Não se esqueça, o ego humano é vazio. E o ego é do tamanho de Deus. Então, por mais que você preencha o ego com qualquer coisa, ele sempre será vazio. Somente Deus pode preencher esse vazio dentro do homem. Em segundo lugar, o ego humano é também dolorido. O ego distendido e superinflado dói.
Você já reparou que quando não há nenhum problema, a gente costuma não prestar atenção no nosso corpo? Quando fazemos, por exemplo, uma caminhada, não pensamos em quantos dedos dos pés estão ali, né, se deliciando com o exercício, nem analisamos o trabalho que os cotovelos fazem nessa caminhada. Agora, nós só avaliamos os membros do nosso corpo caso tenhamos apresentado algum problema anteriormente. Isso acontece porque ele só chama atenção quando dói. E quando dói, significa que algo está errado. Já o ego quase sempre dói. Isso acontece porque também há algo muito errado com o nosso ego. Algo inacreditavelmente errado. O ego vive chamando atenção para si mesmo. Todos os dias, a todo momento, a toda hora. O tempo inteiro, o ego exige que avaliemos nossa aparência e a maneira em que somos tratados. É comum reclamarmos que alguém feriu nossos sentimentos, mas os sentimentos não podem ser feridos. O que na verdade é machucado é o nosso ego, a nossa identidade. Os sentimentos continuam ótimo. O ego é o que dói. Caminhar não machuca os dedos, a não ser que eles tenham um problema. Da mesma forma, o ego não ficaria dolorido se não houvesse algo terrivelmente errado com ele. Pense nisso. Dificilmente atravessamos um dia sem nos sentirmos esnobados ou ignorados, sem achar que somos idiotas ou sem atormentar a nós mesmos. Isso acontece porque existe algo muito errado com o ego. Algo errado com a identidade, como nós vimos na lição anterior. O erro da identidade é a autoestima super elevada ou a autoestima muito baixa. Então, o ego nunca se sente feliz. Vive chamando atenção para si. Então, em primeiro lugar, o ego é vazio. Em segundo lugar, o ego se assemelha, né, como ele se assemelha a um órgão que se dilata, e dilatado ele dói. Então, em segundo lugar, o ego dói. E em terceiro lugar, o ego é incrivelmente atarefado, ou seja, faz de tudo para ser notado. Vive ocupado tentando preencher o vazio. E é incansável, sobretudo, em duas tarefas. Preste atenção. Nosso ego, quando está inflado, ele está sempre se comparando a outras pessoas, ou ele está sempre num estado de vanglória. Tá? E aí, olha só, no texto que nós lemos, em 1 Coríntios, as duas coisas acontecem. Olha só, a frase que Paulo fala não termina com a palavra orgulho. Paulo não diz, nenhum de vós se encha de orgulho e ponto final. Não, ele diz, nenhum de vós se encha de orgulho em favor de um contra o outro. Essa é a própria essência do que significa ter um ego humano normal. Na tentativa de preencher o vazio e lidar com o seu desconforto, o ego vive se comparando com outras pessoas e faz isso o tempo todo. É natural do ser humano. Egoísta, que alimenta o seu ego inflado, ele sempre se compara. A grama do vizinho sempre será mais verde. Nem que a grama seja artificial, mas ele olha sempre para a grama do vizinho. Agora, se ele também tem uma autoestima baixa, ele vai se vitimizar. Todos estão contra ele. Todos, né, o universo está contra ele, o mundo está contra ele, as pessoas estão contra ele. Por quê? O ego. Então o ego é vazio, é dolorido, é atarefado e, por último, o ego é frágil. Isso acontece porque qualquer coisa superinflada corre o perigo iminente de estourar. É como o balão, né? Vai soprando, soprando, soprando. Ele tem um limite, chega um momento que ele estoura de muito cheio. Então olha só que interessante. Se estou dilatado com ar em vez de estar abastecido com algo sólido,
né? Não faz nenhuma diferença se então meu ego está super inflado ou desinflado. Complexo de superioridade ou de inferioridade são basicamente a mesma coisa. Os dois resultam do fato de que a pessoa estava superinflada. A pessoa com complexo de superioridade, ela está superinflada. Já a pessoa com complexo de inferioridade, ela esteve superinflada e agora está desinflada. Então a pessoa com complexo de inferioridade declara aos outros que se odeia, que declara isso também, né? De si mesma. Pessoas assim estão desinfladas. Se a pessoa está desinflada, isso significa que ela já esteve inflada. Desinflado ou em perigo iminente de ser desinflado é a mesma coisa. E isso, de certa forma, fragiliza o ego. Então, pessoas que possuem o ego superinflado ou desinflado, na verdade, são pessoas frágeis, que não ainda encontraram a sua identidade em Cristo. Por isso da ideia do ego transformado. Por isso de transformarmos o nosso ego e mudarmos o nosso ego a partir do momento em que entendemos quem nós somos em Cristo. É desse jeito que Paulo né, vê a diferença que o Evangelho faz e como o Evangelho transformou tudo, até mesmo para o próprio Paulo. Se nós olharmos Coríntios capítulo 4, verso 3, olha o que Paulo mostra. Todavia, a mim pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Então, Paulo mostra aos coríntios que o Evangelho transformou seu senso de valor próprio, a maneira em que ele se considera a si próprio e a sua identidade. Agora, seu ego funciona de um jeito totalmente diferente. E isso é importante de você entender. Quando nós submetemos o nosso ego ao Senhor, nós estamos deixando que a palavra de Deus nos transforme, que o Senhor nos transforme, e isso impacta em todas as nossas relações. O ego superinflado, ele será um ego capaz de pensar apenas em si, estará de uma forma soberba olhando para as pessoas ou se vitimizando, achando que todo mundo está contra ela. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. As coisas velhas passaram. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós oramos neste momento e queremos submeter nosso ego debaixo da tua soberania. Pai, que todo o nosso desejo carnal possa ser despedaçado pela tua palavra e que em nós haja uma identidade muito clara e entendida do que nós somos em ti. E que todo desejo carnal, que todo sentimento de superioridade ou de inferioridade possa ser corrigido pelo teu Espírito e transformado pelo teu Espírito, para que tenhamos não somente o nosso caráter, mas nosso ego transformado para a glória de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz que excede todo entendimento e até a próxima, se Deus assim permitir.